Capítulo 4. Espíritos sofredores, a terceira etapa das comunicações de Claire. Claire, eis-me aqui. Também eu posso responder à pergunta relativa às trevas, pois vaguei e sofri por muito tempo nesses limbos, onde tudo é soluço e misérias. Bem, quem já leu Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz e Libertação vai entender perfeitamente o que está dizendo aqui. São locais onde os espíritos ficam em sofrimento. Eles não percebem senão aquilo que eles querem, normalmente são suas dores internas, e têm raiva daqueles que trabalham para o Cristo, têm raiva daqueles que trabalham para o bem. Sim, existem as trevas visíveis de que fala a Escritura, e os desgraçados que deixam a vida ignorantes ou culpados, depois das provações terrenas, são impelidos à fria região, inconscientes de si mesmos e do seu destino. Então, está aqui na Terra, não cumpre aquelas situações previstas para se cumprir perante a justiça divina. Então, chegamos no plano espiritual de forma desgraçada e culpada, e além do mais ignorante da realidade que vamos encontrar. Passou pelas provações da Terra e vai sair diretamente impelido para regiões frias, inconsequentes de si mesmos e do seu destino, passando por sofrimentos, passando por amarguras e muitas vezes aumentando em si mesmas as revoltas em vez de procurar se corrigir, ao invés de procurar se redimir perante Deus pelo arrependimento e procurar a reparação pela prova expiadora ou expiação necessária ao seu processo de regeneração. As provas e as expiações tanto se passa aqui como no plano espiritual. A diferença são as formas com que ela é experienciada pelos espíritos. Acreditando na perenidade dessa situação, a sua linguagem é ainda a da vida que os seduziu. E admiram-se e espantam-se da profunda solidão. Trevas são, pois, esses lugares povoados e, ao mesmo tempo, desertos. Espaços em que erram obscuros espíritos, lastimosos, sem consolo, sem afeição, sem socorro de espécie alguma. A quem se dirigem? Se sentem a eternidade esmagadora sobre eles? Então eles não conseguem dirigir ao Eterno Pai, que eles acham que vão ficar eternamente naquela situação. Na maioria das vezes foi dito a eles que eles iriam ficar naquela situação eternamente. Então torna-se necessário o espírito fazer o seu processo de aprimoramento, de rever-se e de procurar reedificar as forças do bem em si mesmo. Tremem e lamentam os interesses mesquinhos que lhes mediam as horas. Deploram a ausência das noites que, muitas vezes, lhes traziam num sonho feliz o esquecimento dos pesares. As trevas para o espírito são a ignorância, o vácuo, o horror ao desconhecido. Não posso continuar. Claire. Então, todas as vezes que ele está na ignorância, ele cai naquele vácuo de sentimentos, naquele vácuo de ideais superiores, devido à arrogância que cultivou aqui na Terra e perdeu todos aqueles prazeres que o corpo oferecia, ele começa então a entrar no mundo dos espíritos com toda uma revolta. E muitas das vezes a revolta se amplia e ele perde as oportunidades brilhantes de crescer para Deus. O objetivo do espírito é crescer para Deus. O objetivo das encarnações, da nossa vida aqui, da nossa estadia no plano espiritual, é crescer para Deus, adquirindo moral e ética, para conseguirmos estabelecer as metas que nos conduzirão ao Pai. Ainda sobre este ponto, obtivemos a seguinte explicação. Por sua natureza, possui o espírito uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma. Poder-se-ia dizer que essas qualidades estão para o fluido perispiritual como o friccionamento para o fósforo. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. É uma outra explicação, isso aqui é bem consentânea, bem consistente. Se o espírito tem a luz e conforme ele vai se depurando, ele vai aumentando a sua luz, num momento de ignorância e revolta, ele vai condensando essa luz. E aí ele vai ficar numa condição opaca. Ele não vai conseguir ter a luz que o faz enxergar naquele mundo onde ele está.
As menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. Assim sendo, o espírito, de alguma sorte de seu próprio farol, verá, proporcionalmente à intensidade da luz que produz, do que resulta que os espíritos que não a produzem acham-se na obscuridade. Se é como um pirilampo, ele está lá no meio da noite. Se ele não piscar aquela luzinha, ninguém vai vê-lo. Se ele piscar aquela luzinha, ele vai ser notado. E nós precisamos entender que o espírito, ele vai gerando essa luz, em vez de piscar, ela vai se ampliando, mantendo-se constante. E uma forma da gente manter essa luz constante, manter essa luz brilhante, é reforma íntima, reforma ética e moral, e principalmente o hábito da oração, o hábito da caridade, o hábito de fazer o bem e o hábito de olhar para os outros e reconhecer seus sofrimentos e respeitar as suas dores. Esta teoria é perfeitamente exata quando a irradiação de fluidos luminosos pelos espíritos superiores é confirmada pela observação, conquanto você não possa inferir, seja aquela a verdadeira causa ou pelo menos a única causa do fenômeno primeiro, porque nem todos os espíritos inferiores estão em trevas. Segundo, porque um mesmo espírito pode achar-se alternadamente na luz e na obscuridade. Então, temos que prestar atenção nisso. Nem todos os espíritos inferiores estão em trevas, porque às vezes ainda não tomou consciência e os médiuns videntes vão vê-lo com certa luminosidade. E eles vão estar sendo alternadamente na luz e na obscuridade. Então, vai ter várias nuances, várias possibilidades para o espírito. Não podemos fazer uma afirmação firme, é desse jeito. Existe sempre muitas possibilidades. Mas nós temos que entender que quanto mais evoluído é o espírito, mais luz ele tem, mais percepção também ele vai ter. E terceiro, finalmente, porque a luz também é castigo para os espíritos muito imperfeitos. Se a obscuridade em que jazem certos espíritos fosse inerente à sua personalidade, essa obscuridade seria permanente em geral para todos os maus espíritos, o que, aliás, não acontece. Às vezes, os perversos mais requintados veem perfeitamente, ao passo que outros, que assim não podem ser qualificados, jazem temporariamente nas trevas profundas. Cada um com a sua particularidade. O mundo espiritual é cheio de particularidades. E aí nós vamos começar a raciocinar sobre as situações de cada um, como que cada um reage, como que cada um vivencia a sua vida e como que cada espírito trabalha-se intimamente para edificar o bem, para edificar as forças do amor e para procurar construir intimamente essas forças do amor em si mesmo. Mas enquanto o espírito não toma consciência, ele poderá estar aparentemente na luz. Assim, tudo indica que, independente da luz que lhes é própria, os espíritos recebem uma luz exterior que lhes falta segundo as circunstâncias donde força é concluir que a obscuridade depende de uma causa ou de uma vontade estranha, constituindo punição especial da soberana justiça para casos determinados. Pode ser uma punição receber a luz, que eles muitas das vezes falam que não querem ver aquela luz que está incomodando, que está perseguindo, que está acompanhando ele. E pode ser também punição não ver a luz. Ou seja, o mundo espiritual ele é muito complexo. Ele tem um multiplicador de situações que, a partir de um conjunto de faltas, vai um conjunto ainda maior de situações desses espíritos no plano espiritual, segundo a sua disposição íntima, segundo o seu índice de consciência e segundo as suas possibilidades de entendimento, para que ele possa se recuperar num tempo mais justo. E assim, compreendendo todas essas forças que regem as nossas vidas, que regem nossa existência, nós começaremos então a repensar nossa caminhada aqui na Terra para procurarmos verdadeiramente edificar as forças do bem. Para que a luz do amor esteja sempre presente em nossos corações, trabalhemos unidos ao Evangelho de Jesus, unidos às realizações transcendentes da alma. Paz e luz,
Que as forças do bem estejam sempre nos envolvendo a todos. O Céu e o Inferno, capítulo 4, segunda parte. Espíritos sofredores. Pergunta São Luís: qual a causa de a educação moral dos desencarnados ser mais fácil que a dos encarnados? As relações pelo Espiritismo estabelecidas entre homens e espíritos dão aso a que estes últimos se corrijam mais rapidamente sob a influência dos conselhos salutares, mais do que acontece em relação aos encarnados, como se vê na cura das obsessões. Então, isso aqui é muito importante para nós. No tratamento dos processos obsessivos, ao dialogarmos com os espíritos que está momentaneamente preso a um médium, ele vai começar a entender o seu processo, vai começar a sair daquele marasmo, daquele emaranhado de intrigas e começar a se libertar pelo poder da evangelização. E vamos ver as explicações decorrentes que vai ser ampliadas aqui. E um detalhe importante, certa vez atendemos a um espírito que obsediava um amigo nosso que tem paralisia cerebral. E o espírito disse que eles eram uma família de espíritos que obsediavam a família de encarnados, que na próxima encarnação reverteriam. Eles iriam reencarnar e esses espíritos iriam obsediá-los. E nós procuramos conversar com eles, esclarecê-los de que não era por esse caminho, que eles tinham que se libertar pelo poder do perdão, pelo amor que Jesus ensinou. E depois de conversarmos um bom tempo com aqueles espíritos, com o representante deles, que eram vários, mas um comunicando, então eles compreendem que eles estavam perdendo tempo naquelas ações, seguem o caminho deles, por dentro do processo evolutivo, e, conforme eles mesmos disseram, quebrou-se um ciclo de provas e expiações que já vai facilitar os caminhos redentores para a próxima fase de evolução. É necessário entender esse processo de educação do espírito, que ele, conforme já disse aqui, é mais fácil, é mais prático. Tem-se essa possibilidade de esclarecer o espírito? Vamos esclarecer. Vamos trabalhar a questão da obsessão para que os espíritos possam então serem mais esclarecidos, entender melhor a situação. E lembrando que essa reação dos espíritos se melhorarem tem o médium, o espírito e o meio. E aí tem mais o dialogador, que são importantes. Resposta: Sociedade de Paris. O encarnado, é interessante aqui que ele fez uma pergunta, a pergunta continuou parecendo uma resposta, a gente deu explicação como se fosse uma resposta, mas agora vai vir realmente a resposta de São Luís. Mas de todo jeito aqui ele fez a pergunta deixando uma resposta para, em cima dessa pergunta e dessa resposta, Kardec tinha essa característica, ele fazia uma pergunta: isso aqui eu já sei, eu quero que amplie esses conhecimentos para mim. O encarnado, em virtude da própria natureza, está numa luta incessante devido aos elementos contrários, de que se compõem e que devem conduzi-lo ao seu fim providencial, reagindo um sobre o outro. Estamos encarnados, o espírito reage sobre a matéria reage sobre o espírito. Hoje nós temos a epigenética para nos mostrar as intrincadas relações e reações que existem de A para B e de B para A. A matéria facilmente sofre o predomínio de um fluido exterior. Se a alma, com todo o poder moral de que é capaz, não reagir, deixar-se-á dominar pelo intermediário do seu corpo, seguindo o impulso das influências perversas que o rodeiam. E isso com facilidade tanto maior quanto os invisíveis que a subjugavam. Atacam, de preferência, os pontos mais vulneráveis às tendências para a paixão dominante. Então, os espíritos que estão no mundo espiritual, no mundo transcendente, eles começam então a vir para um ataque, vir para uma ação sobre nós. E nós precisamos então estarmos bem atentos, bem firmes no nosso ponto de vista, na nossa forma de entender, para começarmos a nos impulsionar para as realizações da alma, para as realizações superiores do espírito. À medida que a gente vai contrabalançando essas forças
e temos força para superar o espírito obsessor, a gente vence. Se a gente não tem, ele nos vence. Por isso é importante, mas quando eles não conseguem nos vencer, eles vão atacando-nos pelas beiradadas, pelas bordas, perante amigos, perante vizinhos que não gostam muito da gente, ou seja, eles vão procurando meios de minar as nossas boas reações para nos evoluir, para evoluirmos. E criando esses obstáculos, tentam travar o nosso processo evolutivo, as nossas conquistas espirituais. Ao chegar nas reuniões mediúnicas, esses espíritos, então, ao serem confrontados com a realidade transcendente da vida, mostra-se para eles que é bem preferível fazer o bem. Outro tanto se não dá com os desencarnados que, posto sob a influência semimaterial, não se compara por seu estado ao encarnado. O respeito humano, tão preponderante no homem, não existe para aquele, e só este pensamento é bastante para compeli-lo a não resistir longamente às razões que o próprio interesse lhe aponta como boas. Quando o espírito está desencarnado, ele vai tentar ver as coisas do seu ponto de vista. E ao ser esclarecido, ele começa então a procurar entender pelo prisma muito maior do Evangelho. Então, nós seres humanos, qual que a gente respeita? A gente tem que respeitar certas leis, certas regras, mas o espírito liberto do corpo físico, ele não tem essa preocupação. E muitas das vezes ele não tem esse respeito, a menos que exista uma proteção com ascensão moral sobre aquele espírito. E a partir do momento de que isso acontece, ele começa então a passar por sua transformação. Mas, quando na maioria das vezes, o espírito que quer atacar alguém que está encarnado, ele vai agir mais ou menos livre, ele vai sentir a influência do espírito em um meio que ele terá que reestruturar seus conceitos. Porque quando ele tem o deparar com as suas ideias com alguém que está raciocinando de uma outra forma, por um outro ângulo, ele começa a ter que pensar duas vezes. Ele pode lutar, e o faz mesmo, geralmente, com mais violência do que o encarnado, visto ser mais livre. Nenhuma cogitação de interesse material, de posição social, se lhe antepõe ao raciocínio. Luta por amor do mal. Porém, cedo adquire a convicção da sua impotência em face da superioridade moral que o domina. Então, os espíritos obsessores, primeiro ele toma um choque anímico quando ele vai para a comunicação mediúnica. Depois ele vai deparar com uma razão, com uma lógica diferente da dele, pautada no Evangelho do Cristo, que vai fazer forçosamente ele se modificar. Porque o espírito, quando recebe as palavras iluminadas do Evangelho, ele também se ilumina. E é importante a gente lembrar que ele, depois de uma comunicação mediúnica, ele nunca mais vai fazer o mal. E aí a gente vai dando novos passos, vai caminhando novamente para um aprimoramento, para um aperfeiçoamento, para que a gente possa crescer, estabelecer entendimentos e compreender a necessidade evolutiva que temos conosco. A perspectiva de melhor futuro lhe é mais acessível, por se reconhecer na mesma vida em que se deve completar esse futuro. E essa visão não se turva no turbilhão dos prazeres humanos. Em uma palavra, a independência da carne é que facilita a conversão, principalmente quando se tem adquirido um tal ou qual desenvolvimento pelas provações cumpridas. Quando você mostra para o espírito essa perspectiva do futuro, e se ele continuar fazendo mal, o futuro dele vai ser meio complicado. Se ele parar de fazer o mal, seu futuro vai ser mais interessante, vai ter menos sofrimento. Então, a gente mostra para ele que os prazeres do mundo não são tão interessantes conforme aquele que ele está tentando passar para nós. E aí, para os seres humanos, ele fica muito preso a essa visão do prazer do mundo. Mas para certos espíritos, eles se deslancham, eles se deixam levar para outros pontos de entendimento, onde ele vai ter novas compreensões, novos meios de encarar-se a si mesmo. Em uma palavra, a independência da carne
facilita a conversão. Por isso, quando ele vai a gente vai mostrando para ele que o encarnado tem que cumprir uma etapa do seu processo provacional e que ele vai passar por experiências tais quais ele inflige no encarnado, ele começa então a entender que ele tem que modificar, que ele tem que tomar outros caminhos, buscar outros meios de entender a vida. Um espírito inteiramente primitivo seria pouco acessível ao raciocínio, o que, aliás, não se dá com o que já tem experiência da vida. Demais, o encarnado, como no desencarnado, é sobre a alma, é sobre o sentimento que se faz mistério atuar. Tentar trabalhar o sentimento do espírito, convencê-lo dentro de uma razão, de uma lógica, de uma razão que ele vai ter que compreender que ou ele muda ou ele vai arcar com as consequências daqueles atos. E muitas das vezes eles tentam usar uma lógica desconstrutiva conosco. Você está tentando me forçar. Mas por que você também está tentando forçar o outro a ir por um caminho totalmente ruim? E não se conduz um prisioneiro para a cadeia dando-lhe uma flor. Normalmente coloca-se uma algema, porque ele cometeu um crime. Então algema-o e leva para a cadeia, porque senão ele vai fugir. Da mesma forma, aqueles espíritos ali, eles têm que entender que eles estão fora da lei e tem uma regra rígida que eles terão que cumprir. Toda ação material pode assustar momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso, mas o que ela não pode é destruir o princípio mórbido residente na alma. Todo e qualquer ato que não vise aperfeiçoar a alma não poderá desviá-la do mal. São Luís. Então, tudo o que nós temos que fazer é procurar fazer naquele espírito um despertar para uma nova realidade, o despertar para uma transformação íntima. E cada um de nós vamos ter o ponto sensível, vamos ter o nosso ponto de mutação para que a gente mude as nossas condutas, o nosso ponto de vista. E muitas das vezes a gente ouve as mesmas coisas, mas um dia essa mesma coisa soa diferente, porque quem falou de forma diferente. Todo o princípio, toda a luta para a gente se aprimorar, toda a luta para que nós venhamos nos melhorar, nos aperfeiçoar, está em nós mesmos, está em procurarmos fazer o bem possível, em edificar e construir as bases do amor que nos leva ao Pai. E agora nós vamos para o próximo capítulo, que é sobre os suicidas. No site da FEB Editora você encontra este e muitos outros livros que irão te ajudar a iluminar o seu caminho. Paz e luz, que as bênçãos do amor divino estejam sempre nos envolvendo. Deixe seu like. Inscreva-se no nosso canal. Compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a trabalhar na divulgação do bem.